Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo, quando ele fala da ressurreição. Esse é o texto sugerido para o devocional de hoje. Capítulo 15, o 15º capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do 12 ao 20 ou 22. Mas nós vamos ler aqui a partir do verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Vamos parar aqui só por um breve segundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é um alerta contra uma, uma versão do cristianismo que busca atender aos interesses mundanos. É um cristianismo mundano. É um cristianismo que se vale de elementos da fé, mas cujo propósito está totalmente limitado à esfera da existência humana. Riqueza, poder, prazer, fama, essas coisas. O chamado mundanismo. Uma versão mundana da fé cristã. Tem lá os seus elementos que busca trazer uma espécie de apaziguamento psicológico, uma espiritualidade aí voltada a, ao desenvolvimento do eu, tá? São elementos de um cristianismo mundano. Existe isso é fato, isso é verdade. O que o apóstolo Paulo também está alertando não é necessariamente um abandono da realidade na qual nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo não está convidando, não está chamando a igreja para abandonar a vida, para abandonar este mundo, esta realidade, e fugir para o deserto, procurar ali a sombra em volta de uma montanha para criar uma comunidade alternativa, onde todo mundo é santo, todo mundo é feliz, onde somente o bem impera. Não, não é isso. Ele está dizendo que se a nossa esperança em Cristo se restringe, é limitada apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, porque abrimos mão do que Deus nos concedeu gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, que é a vida eterna, a eternidade. Mas o apóstolo Paulo não está impedindo que a nossa esperança em Cristo nos coloque diante de Deus buscando os benefícios dele para esta vida, para esta realidade. É na realidade na qual nós vivemos. O que nós não devemos é nos tornar escravos do espírito que impera neste mundo, nesta realidade, que é terrivelmente maligno. Filhos de Deus, servos de Deus, neste mundo, vivendo para a glória de Deus, tá? Então, essa é a questão do que o apóstolo Paulo está falando em relação à nossa esperança. A nossa esperança nos conduz através desta vida e nos coloca no caminho da vida eterna, que seria, usando a linguagem de hoje, um fluxo contínuo. Não é um escape, é uma certeza, é uma disposição em relação à adoção do caminho de Deus, por assim dizer, do modo correto de se viver. Não é deixar de viver, não é deixar de trabalhar, não é deixar de batalhar, não é deixar de ter conquistas, não é nada disso. As conquistas para a glória de Deus, a vida, a família, os negócios para a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus nesta vida, neste mundo. Mas a nossa mente, o nosso espírito não nos permite vivermos confinados, como se não houvesse uma realidade superior ou infinitamente melhor ou mais abrangente do que a nossa. E o apóstolo, naqueles dias, está, pelo menos na igreja de Corinto, entre todos os problemas que surgiu nessa igreja e nas outras igrejas, em relação à ressurreição, tinha aqueles lá, aqueles céticos, falavam, se ressuscitou foi Jesus. Ele ressuscitou e com ele acabou, não há ressurreição. Viver é só isso aqui, morreu, acabou.
muita gente adota esse pensamento. Estranhamente, alguns cristãos têm dificuldades em relação às questões eternas, a vida eterna, a ressurreição dos mortos, a vida eterna e o juízo eterno. E o apóstolo, ele reapresenta essas verdades. Ele reapresenta os ensinamentos nos quais a igreja havia sido iniciada, doutrina que havia sido passada para a igreja de Corinto, do ensinamento que havia dado início à jornada daqueles cristãos, mas por motivos diversos eles estavam se desencaminhando. Com isso, nós sabemos que o que quer que você esteja passando, esteja provocando alguma dificuldade ou turbulência em relação às suas expectativas, principalmente no que diz respeito à sua fé e à realidade na qual você está vivendo, a cura, o tratamento é a palavra de Deus. O tratamento proposto é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o agente purificador, é o agente transformador, é o agente renovador da mente, dos pensamentos, que uma vez renovados, uma vez purificados, permitirão que você expresse a sua vida, a sua fé de um modo correto, tá bom? No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Alguns não gostam das minhas interpretações, mas eu tenho que ser fiel às Escrituras. A primícia, o primeiro a ressuscitar dos mortos, ter o corpo humano glorificado, é Cristo Jesus, tá bom? Não foi Enoque, não foi Elias, tá? Foi Cristo Jesus. A primícia, as primícias da ressurreição é Jesus, o Cristo, o primogênito, o Cordeiro de Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Graças a Deus pela sua palavra. O último inimigo. O último inimigo. Eu já estou aí na fase aí dos que se aproximam dos 60 e nos vem cada vez mais a certeza de que morreremos. É simples assim. Esses pensamentos ocorrem no início da vida, ali na puberdade, na pré-adolescência, e a pessoa aprende, o jovem aprende a lidar com a expectativa de vida e com a certeza da morte. Muitas pessoas passam boa parte da vida fugindo dessa realidade, a realidade da mortalidade. Alguns desafiam, têm uma postura arriscada no modo de viver. Ah, se é para morrer, que seja logo. Infelizmente, isso acontece. Outros se tornam reclusos em seus pensamentos. Eu conheci várias pessoas que têm um medo contínuo, um medo persistente de morrer. E mesmo vivendo, eles não experimentam toda a alegria da vida, porque possuem em si esse temor, esse medo. A fé em Cristo Jesus nos confere uma liberdade, uma libertação em relação a isso. Não é que não morreremos, morreremos sim. Mas vivemos na certeza da ressurreição. E temos conosco a alegria de que a morte não é uma coisa boa. Nós sabemos disso. A morte não é bom. A morte não é boa. A morte é um inimigo. A morte é um adversário. E a Bíblia coloca a morte como o mais importante adversário, o último.
o último adversário, o último inimigo de Deus e da humanidade, que será destruído por Cristo Jesus, é a morte. Ele é o vencedor da morte. Saber disso possibilita que você experimente a alegria da salvação, a alegria da libertação, a certeza de que o agente da destruição será destruído, será erradicado, e em Cristo Jesus nós poderemos participar de tudo aquilo que Deus propôs. É isso que o apóstolo está convidando a igreja. A vida na igreja estava boa, os dons, os milagres, os acontecimentos, os debates, os intensos debates, tinha heresia, tinha desvio doutrinário, tinha pecado, tinha uma série de coisas, o que não é novidade no ambiente tipicamente humano. Mas estava lá o poder de Deus agindo e conduzindo as pessoas à verdade, conduzindo as pessoas à certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas as pessoas, o ser humano, quando começa a celebrar o método ou o processo, muitas vezes ele esquece do objetivo e do propósito. Porque a igreja cai em desgraça, porque a igreja sucumbe ao pecado, porque a igreja se torna apática, porque os dons não são renovados, porque não há uma continuidade daquele fluir da presença, do agir de Deus na vida das pessoas. Porque as pessoas se apartam do caminho da verdade. Passam a igreja de Corinto, ela vivia intensamente a igreja de Corinto. Ela vivia intensamente os problemas, as dificuldades, as alegrias, as tristezas de ser igreja e não da vida em Cristo Jesus. Da vida em Cristo Jesus. É uma forma de idolatria, tá? É uma forma de idolatria. Muitas pessoas hoje são assim, incrivelmente idólatras, muito embora religiosos, eles são idólatras. Porque eles adoram, eles cultuam o processo, o método. Perderam de vista a finalidade, o alvo da salvação proposta por Deus em Cristo Jesus. Então ele está ali, ele ama a vida religiosa. E não há nada de errado nisso. Mas ele vive somente aquilo, sem esperança de vida eterna, sem convicção de vida eterna. A alegria terrena, a alegria mundana, a alegria temporária é suficiente para ele, até que um dia não é mais. Até que um dia a celebração não produz a mesma alegria, o efeito resistência, né? O organismo, a mente vai se adaptando aos processos, aí ele precisa de mais alegria, mais intensidade, mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque se apartou da verdadeira fonte de vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dele nós temos a certeza do livramento e nele nós temos a libertação da escravidão da morte. As coisas geradas pela morte, o pecado, o medo, a angústia, a famosa depressão, a ansiedade, as enfermidades, não têm poder para nos afastar ou nos separar do amor de Deus, que foi conquistado por nós na cruz, por Jesus, o nosso Senhor. A certeza do livramento, a certeza do inimigo que será finalmente destruído de uma única vez, nos permite experimentarmos nesta vida, neste mundo, se não a totalidade, mas pelo menos um pouco da alegria proposta na vida eterna. Do contrário, os que dizem que a religião é o ópio não estão totalmente enganados. Os acafagestados que promovem similaridade cristã, cultos parecidos, métodos e processos que se assemelham à verdade do Evangelho, não significa absolutamente nada.
É só mais um processo, é só mais uma proposta, é só mais um caminho, é só mais um entretenimento, é só mais um divertimento. O importante é a alegria, o importante é o estar bem, é a paz de espírito que se renova até que não se renova mais. Porque esse risco ele é real e ele é verdadeiro. Perder-se no caminho, ficar patinando e dando voltas, não prosseguir, não seguir adiante. A nossa esperança não está limitada a esta vida. O que Cristo Jesus conquistou por nós tem efeito nesta e na eternidade. Tem efeitos eternos. Participar das conquistas de Cristo Jesus é um direito da Igreja de Cristo Jesus. É um direito meu, é um direito seu, é um direito nosso. Eu diria que, se é um direito, é também porque diz respeito a uma necessidade espiritual. Permitirmos que o Espírito Santo nos conduza além, para mais adiante, colocando no nosso ser, no nosso coração, essa esperança viva, essa certeza viva de que vivemos para Deus em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz. Muito